28 de maio, sexta-feira. Nós vamos iniciar o capítulo 14, a energia e o ambiente, do livro interdisciplinar APS quinto ano. Então vamos lá. Vamos falar nesse capítulo sobre a energia e o ambiente e os problemas ambientais que existem nas grandes cidades, tá? Então vamos lá. Como serão as cidades do futuro? Quais fontes de energia utilizaremos no futuro? Analise a ilustração e responda as questões. Olha só que legal! Isso aqui está parecendo uma cidade do futuro. Se vocês conhecessem, né? Na minha época e na época dos pais de vocês também, tinha uma televisão, passava um desenho sobre os Jetson e eles eram do futuro. E se vocês verem no futuro deles, é o que passa hoje aqui. Só não temos os carros voadores, mas na época tinha o celular deles, né? Falava por televisão, que é o que acontece hoje em dia, tá? Então aqui nós temos o que? Uma cidade do futuro. Olha lá, ó, cheio de quê? Energia solar, tá vendo? Ó, em todos os lugares seria o que? Energia solar. Os carros seriam movidos a energia elétrica, né? Que é menos, destrói menos, né? A atmosfera. Olha as plantações aqui, a cana, então já sai, né? Em alguns lugares já tem a plantação bem ali na cidade, que o verde, ó, as plantações ajudam o quê? Ao ar, né? A melhorar o nosso ar, a nossa respiração, tá? Não tem gás carbônico, evita, né? Olha aqui também temos a energia eólica, tá? Então vamos lá. Como você imagina que eram as ruas de uma grande cidade no início do século XX? E como serão essas ruas no final do século XXI? Então, como que será que é, né? Aqui vocês vão colocar o que vocês acham, qual o pensamento de vocês, tá? Aqui a gente está tendo muitos carros, né? Temos muita poluição por causa do gás que solta os carros e faz mal para a gente e para a nossa camada de ozônio, né? Por causa da poluição. E isso prejudica a nossa saúde também. Então, essa atividade aqui, vocês vão falar o que vocês pensam, tá? O que vocês imaginam como era, tá? Você sabe quais são hoje as principais fontes de energia que o ser humano utiliza? Nós vimos esses dias atrás, né? Que são as usinas hidrelétricas, que é aquela da água. Temos o petróleo, o biocombustível, o gás natural, a energia nuclear. Lembra da energia eólica e a energia solar? Que é o que está aqui, que são... Lembra, nós respondemos que elas eram a que menos tinha problema, né? Fazia menos mal ao nosso planeta, ao ambiente, né? Essa atividade, lembra? Ela estava aqui, ó, na página 166, ó, do petróleo, aqui a hidrelétrica, a eólica, a solar, né? Então, nós tínhamos visto essas atividades já.
Então, lembrem-se que as principais fontes de energias são essas, né? Na sua opinião, o que é necessário fazer para diminuir o problema da poluição do ar nas grandes cidades? O que a gente precisa? Evitar queimadas, utilizar o meio de transporte coletivo. Por quê? Se a gente usar o meio de transporte coletivo, vai diminuir os carros e, consequentemente, o gás que sai, né, do carro, que ele polui o ambiente, também vai diminuir, né? Vai diminuir os carros, mas reduzir o desmatamento. Por quê? Se eu faço desmatamento, as árvores é o que nos dá o oxigênio, ela que vai ajudar no ar, né? Então, se eu faço desmatamento, o que vai ter? Mais poluição, o nível de oxigênio diminui e vai ter mais o que? Calor, né? Plantar mais árvores. Por que eu vou plantar mais árvores? Porque vai ajudar ao ar ficar mais puro, mais fresco, né? Vai umidificar mais o ar, tá bom? Ter mais vegetação nas cidades grandes. O que acontece hoje em dia na cidade grande? É muito prédio, muita casa, muita estrada. E aí o que acontece? Fica muito quente a cidade. Então, o que nós precisamos de mais? Vegetação para umidificar, para ficar mais fresco, tá? Problemas ambientais nas grandes cidades. Então, vamos lá. Por volta de 1900, ainda havia muitas carroças, mesmo nas cidades. Algumas ruas eram calçadas com pedras, mas a maioria era de terra. Sítios com plantações ficavam perto do centro urbano. Rios e córregos corriam a céu aberto e seu entorno alagavam no período mais chuvoso, podendo formar várzeas. O que é várzea? Várzeas, ó. O que é várzea? Terreno baixo e plano, onde geralmente as margens de um rio. Então vejam, tinha aonde escoar a água, aonde a água sair, tá? Desde então, as grandes cidades mudaram muito. Muitos rios e córregos foram canalizados e sua margem foram cobertas por construções e avenidas. E foi aí que começou as enchentes, porque aí não tinha como sair essa água, esse alagamento, tá? Então, não tinha para onde essa água escapar. O uso de veículos que queimam combustível cresceu tanto que o congestionamento e a poluição de ar se tornaram um problema. Olha lá, ó. Olha quantos problemas que começou a cidade grande, né? Nos dias em que a qualidade do ar piora, muitas pessoas se queixam de irritação nos olhos, tosse ou dificuldade para respirar. Nos dias mais quentes, olha lá, ó, o asfalto aquece, os prédios dificultam a circulação de ar, entre outros problemas. E quando há fortes chuvas caindo no chão, impermeável, por quê? Por causa do asfalto. Muita água escorre pela sarjeta até chegar aos córregos e aos rios,
que rapidamente enche e causa alagamento. Olha só o rio Tietê lá dentro da cidade de São Paulo, antes de sua retificação, antes da mudança em 1915. Olha lá, o homem estava pescando, tá? Rio Tietê em 1915. Eles pescavam, tinha árvores, olha lá, né? Então, ó, passava aqui, tinha algumas casas, né? Mas, olha lá, Rio Tietê, Clube de Regata. Então, era um clube ali, ó, que as pessoas nadavam nesse rio. E hoje o Rio Tietê, todo poluído. Veja que feio, né? Olha lá, olha a diferença. Então aqui, né, construíram, colocaram o quê? Cimento, então não tem aonde essa água vazar. A cidade, olha aqui, ó, foi construída, né? Olha que grande. Aqui ainda mantém algumas árvores, né? Mas aqui tudo, ó, foi construído, foi colocado cimento, então não tem para onde a água vazar. E aqui, ó o esgoto vindo, né? Então, o Rio Tietê, em 2015, atualmente esse rio está entre os mais poluídos do Brasil, tendo aproximadamente 130 quilômetros de água classificada como ruim ou péssima, tá? E chegando aqui no interior de São Paulo, o Rio Tietê é limpo, né? Nós temos ali Sales, que vai o Rio Tietê. Então, vamos para a página 250 agora. Hoje em dia, temos consciência desses efeitos indesejados. Podemos, portanto, com a ajuda de uma boa administração, nos comprometer em um pacto para cuidar da água e do ar, tomando medidas como criar áreas verdes. Então, quanto mais área verde, melhor, pois com mais plantas, a temperatura e a umidade do ar fica mais agradável. Então, olha lá, criar áreas verdes, a temperatura e a umidade do ar fica mais agradável, né? Então, melhora o ar. Pavimentar, ou seja, colocar as ruas, né, com material, fazer as ruas que refletem mais os raios solares, diminuindo o superaquecimento no centro urbano. Evitar as queimadas que liberam partículas sólidas e elevam o teor do gás carbônico no ar. Não jogar substância tóxica que acumulem na água e no ar, que são as fábricas, né? Elas jogam substâncias tóxicas tanto no rio como no ar, tá? E evitar o desperdício de água e tratar o esgoto. Como os próprios habitantes podem contribuir para melhorar a qualidade de vida na cidade? Então, olha lá, o que os habitantes, as pessoas têm que fazer? Priorizar o transporte coletivo, que foi falado aqui, né? Que nós falamos o que é necessário para diminuir o problema da poluição do ar. Então, o que a gente precisa? Priorizar, colocar em primeiro lugar o transporte coletivo, ou caminhar ou pedalar, que é o que está acontecendo em São Paulo. Muitas pessoas, que é em cidade grande, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as pessoas vão trabalhar de bicicleta, tá? Porque ajuda a diminuir os carros na rua
e, consequentemente, o que vai acontecer? Vai ter menos aquecimento, né? Vai jogar menos gás carbônico no ar por causa dos carros. Descartar o lixo em locais adequados, conservar as áreas verdes, para quê? Para ajudar, olha lá, ó, a temperatura e a umidade do ar, né? Observe as fotografias abaixo. Escreva legendas explicando o que cada uma delas mostra. E com isso, melhora a qualidade de vida nas cidades. Olha que lindo! Em São Paulo, tem alguns prédios e às vezes até aqui também. O que eles estão fazendo? Colocando plantas, né? Quando eles fazem algum prédio, eles já colocam, são jardins verticais que chamam, tá? Então, eles colocam a planta, por quê? Vertical. Eles colocam no prédio, né? Então, fica cheio aqui. E o que isso ajuda? O cultivo de plantas, ela reduz o aquecimento da superfície e aumenta a umidade, que é o que está falando aqui em cima, ó. Criar áreas verdes. Com mais planta, a temperatura e a umidade fica mais agradável, né? Então, vai melhorar o ar, tá? Vai melhorar o ambiente, vai ficar mais fresco. Aqui, olha só, as áreas verdes aumentam o que? A absorção das águas de chuva pelo solo, evitando enchente. Ou seja, quando eu tenho área verde, quando cai a chuva, o solo vai puxar essa água, né? Para baixo, para dentro dele, né? Então, evita as enchentes. Se eu tenho nas ruas, a rua toda com cimentos, como é que fala? Pavimentada, o que acontece? A água não tem aonde escorrer e elas vão para os bueiros, né? Aqueles buracos, e aí vai muita água e começa a ter enchente, porque ela não tem aonde escoar, tá? E aqui eu tenho o uso da bicicleta. As pessoas estão trocando, ó, essas pessoas estão indo trabalhar. Estão trocando o carro por bicicleta. O uso de bicicleta ou andando contribui para a redução do congestionamento e melhora a qualidade do ar, certo? Agora vamos para a página 251. Leia a letra da canção a seguir e depois faça o que se pede. Aguenta a mão, João. Não reclama contra o temporal que derrubou o seu barracão. Com o Cibide aconteceu a coisa pior. Não reclama, pois a chuva só levou a tua cama. Não reclama, aguenta a mão, João, que amanhã tu levanta um barracão muito melhor. Tinha muita coisa a mais no barracão. Adoniran Barbosa, é antigo esse cantor, tá? A música chama Cordovil, tá bom? Então aqui, o que ele está falando? Sobre o que? A enchente. O barracão, antigamente, né? Eles falavam de barracão, que é um barraco, tá? Então, são habitações, né? O barracão é a habitação da pessoa, do João. E que aconteceu uma enchente e tudo dele foi embora.
E com o CBD aconteceu o que? Pior, foi levado embora o barracão do CBD. Então, isso é o que aconteceu, são problemas que aconteceram, né, urbanos. Então vamos lá, quais são os problemas urbanos citados na canção? É a habitação e a enchente. Eu coloquei habitação precária. Por que precária? Porque é uma habitação insegura, né? Ela não é tão segura assim, certo? Então, que é um barracão, é feito de madeira. Então, ela não é tão segura quanto uma de tijolo, né? E as enchentes, porque veio as enchentes, conforme aumentou a cidade, começou a ter as enchentes. Quais são as causas mais comuns da enchente? São os lixos jogados na rua, porque aí os lixos, né, caem no bueiro e entope, olha lá, ó, entupindo os bueiros. E as ruas asfaltadas, que não possibilita um escoamento ideal das águas das chuvas, nem que se infiltrem no solo. Então, o asfaltamento da rua não deixa o solo puxar aquela água, tá? E aí, a água da chuva escoa, cai muita água e os bueiros também não dão conta, além do lixo jogado entope também, tá? Comente 2 outros problemas urbanos comuns na região em que você vive. Eu coloquei o lixo, sujeiras e terras que entopem os bueiros e qual outro mais? Aí vocês que vão pensar e escolher e colocar aqui, tá bom? Então, essas foram as atividades da página 248 a 251 sobre energia e ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!